Pensa só, como um país com as dimensões de um continente consegue rastrear cada dose de vacina aplicada? Hoje a gente vai mergulhar na jornada tecnológica, muitas vezes invisível, por trás de um dos maiores programas de saúde pública do mundo. É a história de como o Brasil saiu de verdadeiras montanhas de papel para chegar numa rede de dados digitais que cuida da saúde de milhões. 300 milhões. Esse número é gigante, né? É a quantidade de doses de vacinas que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, o famoso PNI, distribui por ano. É uma escala que, sinceramente, é difícil até de botar na cabeça. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, essas 300 milhões de doses são aplicadas em mais de 38 mil salas de vacinação espalhadas de norte a sul do país. A logística para coordenar tudo isso é, sem exagero, uma operação de guerra. Isso leva a gente à pergunta que dá o pontapé inicial para a nossa história. Por décadas, como é que se registrava cada uma dessas aplicações? Como era possível saber quem tomou o quê, quando, onde, num país desse tamanho? Bom, por muito tempo a resposta foi surpreendentemente analógica. Pois é, antes da era dos computadores, da internet, o sistema de saúde do Brasil funcionava literalmente na base do papel e da caneta. E olha, a construção desse sistema foi bem devagar, passo a passo. Tudo começou lá em 1937, com as primeiras estatísticas. Décadas depois, em 73, o PNI nasce para organizar a coisa toda. Mas o ponto de virada mesmo veio em 75, com a criação do Boletim Mensal. Era um formulário de papel que, em 1984, virou o padrão nacional. O país inteiro dependia dele para relatar cada dose aplicada. E como dá para imaginar, o processo era uma loucura. Os dados de milhares de municípios eram preenchidos à mão, colocados no correio, enviados para as secretarias estaduais e só depois para o governo federal. Era um sistema lento, caro e, o pior de tudo, um prato cheio para erros. Foi aí que, lá nos anos 90, a tecnologia começou a aparecer como uma possível solução. Só que esses primeiros passos digitais foram, digamos, um pouco tímidos e, principalmente, bem fragmentados. A digitalização não começou com um sistema único, todo integrado. Pelo contrário, o que surgiram foram vários subsistemas, cada um focado numa coisa. Um contava as doses, outro cuidava do estoque, um terceiro registrava os eventos adversos. Na prática, eram ilhas de informação que não se falavam. O sistema mais importante dessa época era o SIAPI. Foi o primeiro que registrava as doses eletronicamente. Só que aqui está o pulo do gato. Ele registrava só os dados agregados, ou seja, o sistema dizia que a cidade X aplicou 1000 doses da vacina Y, mas ele não tinha a menor ideia de quem recebeu essas doses, e essa era uma limitação gigantesca. E do ponto de vista técnico, a gente está falando de sistemas que rodavam em DOS, programados em Clipper, coisa antiga. Eram bancos de dados totalmente separados que simplesmente não conversavam entre si. Isso tudo foi preparando o terreno para a próxima grande virada. E essa virada foi um salto conceitual enorme. Foi a mudança da ideia de só contar doses para começar a rastrear o histórico de vacinação de cada cidadão, um por um. A diferença é brutal. O sistema antigo só respondia quantas doses. O novo sistema, o de registro nominal, responde quem tomou o quê, quando e onde. Com isso, dá para criar um histórico de vacinação para a vida inteira da pessoa, que pode ser acessado em qualquer canto do país. E, fundamental, dá para saber em tempo real quem está com a vacina atrasada. O sistema que nasceu dessa nova filosofia foi o CIPNI, lá por 2010. E a meta dele era muito ambiciosa: unificar tudo, absolutamente tudo, num banco de dados só. Registros individuais, eventos adversos, controle de estoque, tudo junto. Só que ter a tecnologia, a gente sabe, não é tudo. A realidade nua e crua é que muitas salas de vacinação no Brasil não tinham nem computador. Então o governo teve que entrar com políticas de incentivo. Primeiro, oferecendo grana para comprar os equipamentos. E depois, o mais importante, atrelando o uso do sistema ao recebimento de verbas da saúde. Essa transição para o sistema nominal estava acontecendo, mas num ritmo lento. E aí veio o teste de estresse definitivo para toda essa infraestrutura de dados: a pandemia de Covid-19. A pandemia funcionou como um catalisador, sabe? De uma hora para outra, registrar cada dose em cada pessoa em tempo real deixou de ser uma meta de longo prazo e virou uma obrigação para ontem. A necessidade de ter uma rede unificada se tornou desesperadamente urgente. Para cada vacina de Covid aplicada, era preciso coletar um monte de dados.
Não só o nome e o CPF da pessoa, mas qual foi a vacina, o fabricante, o lote específico, quem aplicou a dose, onde foi, um nível de detalhe impressionante, multiplicado por centenas de milhões de aplicações. E a solução final que amarrou todas essas pontas foi a RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde. A melhor forma de pensar nela é como uma grande espinha dorsal digital. Foi ela que finalmente permitiu que os sistemas dos municípios, dos estados, das clínicas privadas e do governo federal falassem a mesma língua, em tempo real e com segurança. E isso tudo nos leva ao impacto real de décadas de trabalho. Porque, no fim das contas, o objetivo de coletar tanto dado é um só, e é bem simples: salvar vidas. O processo é realmente transformador. Com registros individuais certinhos, os gestores conseguem enxergar no mapa exatamente onde a vacinação está falhando. Imagina só, se a cobertura de sarampo está baixa num bairro específico, é possível mandar equipes para lá antes mesmo de um surto começar. Isso permite respostas muito mais ágeis e ajuda a criar políticas de saúde mais inteligentes, baseadas em evidências. É usar a informação para prever e prevenir, não só para remediar. No final, essa transição do papel para o mundo digital foi muito mais que uma simples atualização de tecnologia. Foi uma mudança fundamental na maneira de gerenciar a saúde pública no Brasil. Um verdadeiro marco na nossa história. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Esse sistema super robusto foi construído para resolver os problemas do passado. Mas e agora, com ferramentas como inteligência artificial e Big Data se tornando cada vez mais presentes? Qual será a próxima fronteira? Qual será o próximo grande salto da saúde pública? Essa história com certeza ainda não acabou.